Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que aceitar. Porque Deus nos deu algo muito precioso. O livre-arbítrio. Vamos à liturgia que eu transmito para vocês antecipadamente. Você pode acompanhar no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Eu transmito antecipadamente para que as comunidades católicas possam se preparar, porque tenho muitos amigos que se preparam antes e às vezes encontram dificuldades para verificar a liturgia, e eu passo aqui nos meus endereços eletrônicos. Eu transmito neste vídeo a liturgia referente ao dia 2 de janeiro de 2023, dia de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, melhor dizendo. Segunda-feira, então, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja. Tempo de Natal antes da Epifania. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Estamos no ano A, onde o destaque é o Evangelho escrito por São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo. E no rito da celebração temos o prefácio do Natal, o ofício da memória. E vamos à primeira leitura. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 22 ao 28. Caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus que vos ensinou, permanecei nele. Então, agora, filhinhos, permanecei nele. Assim, poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, essa é a primeira leitura. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 97, ou 98 na Bíblia de Jerusalém, versículos 1º, 2º ou 3º AB, 3º CD ao 4º, refrão 3º A. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos! Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram
a salvação do nosso Deus. Repitamos: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. E a aclamação ao Evangelho será com um trecho do texto da carta dos Hebreus, capítulo 1, versículos do 1 ao 2. Aleluia, 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 aleluia. Depois de ter falado no passado aos nossos pais, pelos profetas muitas vezes, em nossos dias Deus falou-nos por seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, versículos do 19 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. Eu vou passar a reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. João, capítulo 1, versículos do 19 ao 28. Vejamos aqui a reflexão deste dia 2 de janeiro de 2023. As autoridades religiosas de Jerusalém estão incomodadas com João Batista, tanto assim que enviam uma delegação para submetê-lo a interrogatório. As perguntas são de censura. Por que é que você batiza se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? João coloca-se no seu lugar. Ele é a voz que espalha por toda parte a boa notícia. Preparem um caminho para o Messias. Jesus vem depois de João, mas é maior do que ele. Já está no meio deles, mas ainda não perceberam. Por vezes gastamos tempo e energia em discussões sobre Jesus, como judeus diante do Batista. Mais importante do que investigar a respeito de Jesus é aceitá-lo em nossa vida com todas as suas exigências. Então essa é uma reflexão. Deixa eu ver se eu encontro outra reflexão para passar para vocês, porque quanto mais reflexão, melhor. As pessoas vão entendendo mais o Evangelho, as passagens bíblicas. Então deixa eu ver aqui se eu encontro mais uma. Capítulo 1, versículos do 19 ao 28. Evangelho de São João. Tenho aqui. Quando João Batista começou a pregação,
Os judeus estavam esperando o Messias, que iria libertá-los da miséria e da dominação estrangeira. João anuncia que a chegada do Messias estava próxima e pedia a adesão do povo, selando-a com o batismo. As autoridades religiosas estavam preocupadas e mandaram investigar se João pretendia ser ele mesmo o Messias. João, então, nega ser o Messias, denuncia a culpa das autoridades e dá uma notícia inquietante. O Messias já está presente a fim de inaugurar uma nova era para o povo. Messias é o nome que os judeus davam ao Salvador esperado. Também o chamavam profeta. E conforme se acreditava, antes de sua vinda deveria reaparecer o profeta Elias. João Batista é a testemunha que tem como função preparar o caminho para os homens chegarem até Jesus. Ora, a testemunha deve ser sincera e não querer o lugar da pessoa que ela está testemunhando. É uma reflexão da Bíblia pastoral que eu passei para vocês. Agora, vamos aos santos do dia. Eu pesquisei no site vaticannews.va. São Gregório Nazianzeno e São Basílio Magno. Basílio nasceu na Cesareia, em 329, no seio de uma família de santos. Sua irmã Macrina e seus irmãos Pedro, bispo de Sebaste, e Gregório de Nissa também foram elevados à glória dos altares. O jovem Basílio recebeu de seu pai os primeiros passos da doutrina cristã e prosseguiu seus estudos antes em Constantinopla e depois em Atenas. Ao mesmo tempo, estudou retórica, encaminhando-se para uma brilhante carreira que, porém, teve que abandonar logo para seguir sua verdadeira vocação, a aspiração a uma vida de silêncio, solidão e oração. Viajou muito, antes a Ponto e depois ao Egito, Palestina e Síria, atraído pela vida dos monges e dos eremitas. Ao voltar a Ponto, encontrou um amigo com o qual havia estudado em Atenas, Gregório de Nazianzeno. Com ele fundou uma pequena comunidade monacal, baseada nas regras que Basílio havia elaborado com as experiências adquiridas em suas viagens. Contra o arianismo. No entanto, em Cesareia difundia-se sempre mais uma nova doutrina nascida pela pregação de Ário, que já havia sido condenado como herege pelo Concílio de Nicéia no ano 325. Mas o arianismo, graças ao apoio do imperador do Oriente, Valente, começou a ser conhecida rapidamente também na Síria e Palestina. Então Basílio deixou a paz e a segurança do seu eremitério para ir a Cesareia, onde foi ordenado presbítero e depois bispo. Ali começou a sua luta infinita contra a nova heresia, a ponto de merecer ainda em vida o título de Magno. Contudo, a sua luta não era só em nível doutrinal, mas também caritativo. Aos arianos que pensavam não culpar ninguém, defendendo o que achavam certo, dizia: o que realmente lhes pertence? De quem receberam o que dizem pertencer a vocês? Se a gente se satisfizesse com o necessário e doasse o supérfluo ao próximo, não haveria mais pobres. Por outro lado, Basílio fundou, bem na entrada da cidade, uma cidadela da caridade, chamada Basilíada, que compreendia orfanatos, hospitais e assistências sanitárias. Entretanto, também o imperador Teodósio, sucessor de Valente, apoiou a obra de Basílio, que conseguiu assistir à derrota da heresia antes de sua morte, ocorrida no ano 389, com a idade de quase 60 anos. O amigo do peito, Gregório de Nazianzeno, que tinha uma irmã Gorgônia e um irmão Cesário, ambos santos, era filho de um presbítero
Em Atenas, onde havia estudado, conheceu Basílio, ao qual teve um forte elo de amizade, com o qual conviveu no eremitério da Capadócia. Porém, ele também teve que deixar a paz do mosteiro para dar assistência aos seus pais, bastante idosos. Seu pai o quis de modo particular ao seu lado no presbiterado, melhor dizendo, em Nazianzo. Mas Gregório, que se tinha deixado convencer contra a sua vontade, se arrependeu da escolha feita e buscou novamente voltar a viver com Basílio. Mas este, ao invés, o convenceu a voltar à casa do pai para ser seu conselheiro no difícil governo da igreja de Nazianzo. Mais tarde, Gregório foi enviado pelo imperador Teodósio a Constantinopla para combater a difusão da heresia ariana. Ao chegar, foi recebido com uma pedrada. Então, Gregório permaneceu fora dos muros de Constantinopla, em uma igrejinha que a dedicou à ressurreição. Graças à sua eloquência e solidez da sua doutrina, mas sobretudo graças à sua vida exemplar, Gregório reconduziu a cidade à ortodoxia. Porém, hostilizado por uma facção de opositores, não conseguiu ser bispo de Constantinopla. Decidido a deixar a cidade a qual havia dedicado toda a sua vida, com grandes esforços, pronunciou um longo e comovente discurso de despedida. São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, santos do dia 2 de janeiro, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, vem do aramaico, dialeto de Jesus, e significa vinde Senhor Jesus, vem Senhor. É a segunda vinda de Jesus, a parousia, o fim da história, o juízo final. Neste dia, muitos irão para o céu, para o novo paraíso, novo Éden, para a felicidade em plenitude, para todo sempre. Infelizmente, muitos irão também para o inferno, a tormenta eterna. Viverão longe do amor de Deus. É triste, mas a oportunidade de ir para Deus para sempre é aqui na terra, nessa passagem efêmera, nos arrependendo de nossas iniquidades, nossas transgressões. Senhor, perdão pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor meu Deus, e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Eu